Salve, pessoas! Hi, guys, what's up with you? Following what we have for now is the reading strategy 2 down on your page number 22, dando continuidade ao conteúdo programático da nossa aula. So today we are talking about a very, very valuable reading strategy. Something that is very simple, but I can tell you for sure, 100% sure that's going to be on your VUNESP for UNESP exam, o vestibular, University Entrance Exam. Esse é um assunto muito simples, que eu acredito que vocês dominam, mas é um assunto que é recorrente nas perguntas do vestibular da VUNESP, sempre, sempre, sempre. A gente está falando de referência pronominal, né? To what part of a speech does a pronoun refer to? Think about the word pronoun. To what does it refer to, you guys? Dá uma olhada aqui nesse quadrinho, que a gente está tentando entender pronoun references. Recognizing pronoun references will help you understand the text more clearly. Pronouns in a text usually refer to a noun or a noun phrase that is physically close, either in the same sentence or in the previous sentence. Então, entender e reconhecer a referência pronominal vai te ajudar a entender um texto mais claramente, até porque a referência pronominal, ela se refere a um substantivo ou a um termo substantivo, um termo que tem um nome, que está fisicamente próximo, seja ele na mesma frase ou na frase anterior. Então, what part of speech does a pronoun refer to? So we can say that it refers to a noun or a noun phrase. Yeah. You can say either in the sentence, within the sentence or in the previous sentence. Então, aí eu digo para vocês, da prova da VUNESP, como que isso vai acontecer? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Você pode encontrar vários tipos de pronome. Pronome pessoal, pronome objeto, pronome demonstrativo, os pronomes neutros, né, impessoais, somebody, anybody, everybody. Olha só, aqui a gente está vendo os subject-object pronouns. Subject pronouns, sujeito, né? Então, I, you, he, she, it, we, you, and they. Replace a noun, eles substituem um substantivo. As the subject of a sentence or clause. Então, ele é o sujeito da tua oração. Look at this example from the text. Pianist Elaine Greenwald is passionate about music. She lives in a small house in an hour's drive outside New York City. Essa segunda oração tem um pronome do sujeito. Como que eu reconheço ele? Gente, porque ela vem antes do verbo e é o responsável pela ação. Esse she, quer dizer ela, eu estou me referindo de volta ao substantivo próprio, Elaine Greenwald. The pronoun she refers to Elaine Greenwald. A Anne falaria muito melhor do que eu. Desculpa, Anne. Object pronouns, me, you, her, it, us, you, and them, replace a noun as the object of a sentence. Pessoal, pronome objeto, ele substitui o objeto da frase, clause or phrase. In this example, the pronoun them refers to the Wolves. Adoro Wolves. The Wolves live in a 2-acre enclosure surrounded by 2 high fences to keep them and the public safe. Então, como que eu reconheço e uso um pronome objeto? Colocando ele depois do verbo ou depois de preposições, no lugar do objeto da minha oração. Então, esse them, esse eles, que é traduzido como eles, está se referindo de volta ao wolves. É assim que vai cair na prova da VUNESP. Eles vão pegar aqui esse trecho. No trecho, by 2 fences to keep them and the public safe, aí eles falam, aqui o termo em destaque se refere. Você tinha que olhar no texto anterior, na frase anterior, né? E achar essa palavra aqui na alternativa. Sim, desse jeito. A gente vai ler o texto, a Pianist with 2 passions. Let's see. Pianist Elaine Greenwald is passionate about music. She lives in a small house an hour's drive outside New York City. It is convenient for the local airport. Greenwald often travels to perform with orchestra around the world.
The property also has enough space for her passion, her other passion. 3 Canadian Grey Wolves. Que fofa! Ela tem 3 lobos acinzentados e canadenses. Which raised herself, ela mesma os criou. The wolves live in a 2-acre enclosure surrounded by 2 high fences to keep them and the public safe. Então, aqui, ó, eles vivem nesse lugar fechado, nessa área fechada, cercada por altas. Esqueci a palavra em português, fence, grade, para mantê-los e também manter o público a salvo. When she visits them, Grimaud wears padded overalls. Esse overall é tipo um macacão, tá? Padded quer dizer que é acolchoado, ele é fofo. The leader of the pack, o líder do grupo, adoro essa expressão, a big 2-year-old male greets her with her dog-like delight. O encantamento dele, que é parecido com o de cachorro, é o jeito que ele greet her, que ele saúda ela. The other 2 wolves are more reserved. Wolves are like most wild creatures. Ele é como todas as outras criaturas selvagens. Remote says they want to be left alone. Não querem, eles querem ficar sozinhos. The pioneer's first encounter with wolves was in Florida with a female wolf dog hybrid. Então ela primeiro encontrou um híbrido, né, de cachorro com lobo. Grimaud recalls that the animal was afraid of everything. She wasn't even comfortable with her owner, but the animal was comfortable with Grimaud, who was the only person who could get close to her. Então, ele não era muito chegado, muito confortável no dono, mas ele ficou muito confortável com ela. Que foi a única que chegou mais perto desse wolf-dog hybrid. The connection Grimaud felt with the wolves was immediate. Grimaud began studying at the Paris Conservatory at 13 and believes that music attracted her because she had so much imagination. Real life wasn't good enough. Music was obviously in my head. It was mentally captivating. She progressed fast, winning first prize for her piano performance just 3 years later. Então, a música foi algo muito natural para ela desde os 13 anos de idade. Grimaud spends all the money she earns from her concerts on her wolves. Ela gasta toda a grana que ela ganha dos concertos com os lobinhos. Ai, coisa fofa. Ó, the small living room of her home contains a simple upright piano instead. É um piano na vertical, né? Tipo, é que um piano de armário, sabe? Instead of an expensive concert piano. Grimaud does most of her practicing in her head. Ela pratica na cabeça. This method helps prevent unnecessary injury or strain in her hands. Já que ela pratica na cabeça, esse método ajuda ela a se prevenir, né? Evitar qualquer dano, qualquer machucado desnecessário, qualquer... São sinônimos, viu, gente? Strain é um dano e isso aqui é um machucado nas suas mãos. It also makes her playing sound fresher in concert. Remote mental strength is also an advantage when she is with her wolves, which require complete attention when she is in their enclosure. Então, quando ela está perto deles, ela precisa dessa força mental também, né? Once you enter their world as a member of the group, you expose yourself to being challenged. Uma vez que você entra no mundo deles como um membro do time lá, né, do grupo, você se expõe a ser desafiado, she says, explaining that wolves like to have the advantage. Eles gostam de ter a vantagem. That contact with the wolves, Grimaud says, is inspiring and educational. There is something very musical in it, she says. The quality of concentration you need to interact with the wild animal. Então, tem a ver com a concentração da música, né, que ela fala. Is identical to what you need with a piece of music. In both cases, she explains, you must interact with an entity, a wolf or a music, that is completely different from you.
Então, em ambos os casos, lobo e música, você tem que, no caso dela, interagir com uma entidade, que é completamente diferente da sua entidade. Interessante, né? Então, aqui a gente tem, ó, esse exercício poderia ter caído na VUNESP. What does the pronoun at refer to in line 2? Line 2, pronoun at. She lives in a small house, an hour's drive outside New York City. It is convenient for the local airport. O que é conveniente? Her house, her small house. Vai lá. B. What does the pronoun them refer to in line 4? Vamos ver uma dessas ideias aqui. Them on line 4. 1, 2, 3, 4. O pronome tá aqui, ó. Vou começar a ler daqui. 3 Canadian grey wolves, which she raised herself. The wolves live in a 2-acre enclosure surrounded by 2 high fences to keep them, mantê-los, public and safe. Manter quem? Quem foi dito anteriormente que ela estava mencionando? Wolves. Fechou. What does the pronoun who refer in line 12? Who let the dogs out? Who, aqui, ó. But the animal was comfortable with Grimaud, who was the only person who could get close to her. Quem que era a pessoa, a única pessoa que podia chegar perto deles? Quem que era? A fulana, né? A moça do nome francês aí. Bonita ela, hein? Hélène Grimaud. What does the pronoun that refer to in line 23? Grimaud does most of her practice in her head. This method. Que method que ela tá falando? Practicing her head. Fechou. Aqui era para vocês encontrarem 4 outros pronomes no texto que decidiu ao que eles se referem. Então, por exemplo, sei lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Her wolves. Her wolves se refere a Grimaud. Ou você podia achar aqui, por exemplo, she is with her wolves, também se refere a ela. Which require complete attention. O que requer atenção completa? Grimaud's mental strength is also an advantage when she is with her wolves, which require complete attention. O que requer completa atenção quando ela está com os wolves? Que mais? Once you enter their world, o mundo de quem? De quem estava sendo dito antes? Dos wolves, pronome possessivo. E é assim que eles pegam, tá? E é assim que a gente pega também na prova. Gente, thank you so much. Have fun, enjoy. See you later, alligator.